Vou para gravar aqui. Então, boa noite a todos vocês, né? E hoje é a nossa segunda aula do Fundamento de Saúde. Hoje a gente vai falar sobre o SUS, Sistema Único de Saúde, tá? Com a professora Solange hoje. Deixa eu só ver um negócio aqui. Formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelos poderes públicos. Iniciativa privada pode participar de maneiras completas. O objetivo dessa matéria. Está todo mundo me ouvindo, né? Okzinho. Democratização nas ações e serviços de saúde que deixam de ser restrito e passa a ser universal. Da mesma forma que deixa de ser centralizado e passa a ser nortear-se pela descentralização. Então, ele passa de ser só um serviço público ou restrito, né? Então, quer dizer, ele passa a ser aquele público só restrito, só quem poderia pagar pelo atendimento. Comecei. E passa a ser um atendimento centralizado. E nele passa a ser mundial, que é o que a gente tinha falado na aula anterior, que ele é universal. A história da saúde pública no Brasil. O Brasil dava uma ilusão de paraíso eterno, a beleza e a grandiosidade das paisagens, as riquezas, da alimentação e a pureza das águas. É um clima ameno, combinava aos olhos dos europeus com a saúde e habitantes do novo mundo que ali estava chegando naquele país. Essa visão durou pouco. No século XVII, a colônia portuguesa era identificada como um inferno, onde os colonizadores brancos e os escravos tinham pouca chance de sobrevivência. Chegada da família real foi na década de 1808, em Salvador. A abertura dos portos brasileiros e das nações amigas. Criação da Escola de Medicina e Cirurgia da Bahia. Brasil independente. Em 1822, surgimento das epidemias, que era a varíola, né, a febre amarela e a cólera. A gente também já tinha comentado na aula passada sobre a cólera. Em 1824, a nova Constituição cria câmaras municipais para assumir as questões que era higiênico pública, tá? A higienização pública começa a existir em 1824. Em 1829, médico cria a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. De 1834 a 1836, mais doenças como febre tifoide, o sarampo e a gripe surgiu nessa época. 1849, criada a Comissão Central de Saúde Pública, depois transformada em Junta Central de Higiene Pública, para o combate e febre amarela. Pessoal, tá indo muito rápido o slide? São Paulo. O foco da febre amarela. Brasil. Túmulo dos estrangeiros. Em 1892, a criação do laboratório de bacteriólogos,
onde iniciou a produção do soro antifídico. Em 1899, chega ao Brasil a peste bubônica. É esse nome mesmo, tá, pessoal? São Paulo, a criação da fundação do Instituto Butantan, desenvolvimento do soro antipéstico. No Rio de Janeiro, a criação do Instituto Soroterápico Federal, assumido pelo Oswaldo Cruz. Lembra que na aula passada também a gente comentou sobre ele. Oswaldo Cruz assume a diretoria geral da saúde. Qual que era a missão dele? Era erradicar a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Ele tinha que conseguir, essa era a missão dele. Em 1904, a revolta da vacina, o governo Rodrigo Alves. 1906, a febre amarela. E considerada extinta no Rio de Janeiro. Carlos Chagas descobriu a agente causada da doença de Chagas. Representava o caboclo brasileiro. Era um homem fraco que ele considerava o Jeca Tatu. Ele era um homem fraco e desanimado, cujas enfermidades e epidemias de participar nos esforços fazer o Brasil prosseguir. Em 1918, a criação da Liga Pro Saneamento do Brasil, por intelectuais que se punham ao sistema de vigilância sanitária, que incluía o homem do campo. O início do movimento sanitário no Brasil foi em 1918, epidemia da gripe espanhola. Já na década de 1920, foi a criação do Departamento Nacional do SUS, Pública, DNSP, tá? Que significa Departamento Nacional de Saúde Pública, em substituição do Direito Geral de Saúde Pública. Já em 1943, foram criada a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Garante assistência médica, licença remunerada, gestante trabalhadora e a jornada de trabalho de 8 horas. Na década de 1950, a criação do Ministério de Saúde no Rio de Janeiro, qual que era o foco? Malária, doença de Chagas, peste bubônica e a febre amarela. Vocês podem ver que a febre amarela, ela ainda andou um bom tempo, né? Há muitos anos, ela ainda foi muito difícil erradicar ela, né? Ainda existe alguns focos. Se eu não me engano, o ano passado a gente estava tendo alguns focos de febre amarela. Na década de 1960, o Instituto do Código Nacional de Saúde, que definiu um controle maior sobre as doenças no Brasil e deu atenção às questões de saneamento. Já em 1969, o início da reforma administrativa federal, possibilitando a retomada da Política Nacional de Saúde. Final dos anos 70, a reestruturação do Ministério de Saúde, criação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que a maioria fala SNVS, responsável pelo controle sanitário dos portos, aeroportos, fronteiras, medicamentos, alimentos, saneamentos, cosméticos e produtos de higiene. Na década de 80, os projetos identificados pelas siglas Prev Saúde, CONAPS e AIS, mantiveram sempre a proposta de reorganizar de forma racional as atividades de proteção e tratamento de saúde individual e coletiva, evitar as fraudes
em luta contra o monopólio das centros particulares de saúde, o que eles querem dizer quando eles falam referente a evitar as fraudes? Eu não sei se algum de vocês já chegaram a ver, teve até um documentário que tem pessoas, tem algumas, vamos dizer assim, tem algumas clínicas ou alguns hospitais, né, que muitos deles fraudam muitas consultas do SUS. Por quê? Com esse fraude, eles têm uma verba maiores, né? Eu não sei se foi em São Paulo que teve um episódio desse. Por exemplo, falava que a pessoa ia fazer uma determinada cirurgia e acabava não tendo essa cirurgia. Mas aquele local, ele recebia pelo aquele tratamento. Ou também, o que acontece? Muitas das vezes acontece fraude na questão dos procedimentos. Às vezes, você tem que usar um determinado produto, uma determinada marca, eles vão lá, compram uma marca bem mais inferior, né? Que às vezes nem tem garantia e passa para o paciente. Também aconteceu um fato que acho que a maioria lembra, que as pessoas estavam reutilizando alguns material. E na nossa área, isso não pode acontecer. Material de saúde, quase 100% todos são descartáveis. Então, estava acontecendo de reaproveitar, tá? Então, isso também se considera como fraude. Na década de 1980 a 1990, aconteceu o surto da cólera. Foi bem em 1990. E a dengue em alta índice de pessoas atingidas por tuberculose, tracoma, doenças de Chagas e doenças mentais. SUD e SUS. Antigamente era considerado como SUD, hoje já é SUS. Movimento sanitário na luta em prol das instituições do SUS, encabeçada pelos secretários municipais de saúde. As reivindicações foram catalisadas na oitava Conferência Nacional de Saúde. Isso aconteceu em 1986, sendo que suas resoluções foram parâmetro para as Constituições de 1988. Acesso à assistência médico, sanitária e direito do cidadão, dever do Estado. O SUD, integração de todos os serviços de saúde pública particulares, deveria constituir uma rede e hierarquiza, né, e regionaliza, com a participação das comunidades nas administração das unidades locais. O Instituto, pela Constituição Federal de 1988, o Sistema Único de Saúde, foi um meio de concentralizar os direitos da saúde. O artigo 200 da Constituição Federal estabelece o quê? Competência do SUS para o controle e fiscalizar procedimentos, que é o que a gente acabou de falar, produtos, substâncias de interesses para a saúde e também fiscalizar, inspecionar alimentos, bebidas e água para o consumo humano. Vocês lembram também que pouco tempo também aconteceu a questão que eles estavam fiscalizando até uma marca de uma bebida, né, que estava dando muito problema aí. Para regulamento, estrutura e funcionamento do SUS, foi aprovado a Lei Orgânica da Saúde. Essas dispõem sobre as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde e a organização e o funcionamento do serviço correspondente. Na Constituição de
1988, o SUS é instituído o constitucionamento, isso, artigo de 196 a 200. Isso desencadeou a necessidade de novas leis, que surgiu a Lei 8,080. Conjuntamente formam-se a Lei Orgânica da Saúde. Antes, saúde era igual ao estado de não doença. Então, lembra que no comecinho, na outra aula passada, a gente falou que antes eles não se importavam muito com a prevenção? Vocês lembram que eu falei isso na aula passada? Então, antes eles só viam a pessoa como se ela estivesse doente. Hoje não. Hoje a gente evita chegar a esse máximo. A gente tem que principalmente colocar a questão da prevenção, para depois a gente colocar a parte de realmente o tratamento, certo? E depois, como que tá? Saúde é igual à qualidade de vida da população, composta por um conjunto de bens, alimentos, trabalho, nível de renda, educação, meio ambiente, saneamento básico, vigilância sanitária e farmacológica, moradia e lazer. Hoje funciona dessa forma. Deixa eu ver a carinha de vocês, quem tá vendo aqui, né? Cadê o Antônio? Tá por aqui. A Geisela tá dormindo. Vamos acordar aí, pelo amor de Deus. Tô vendo aqui, vocês não se escondem, não. O Adenilson tá ali. Só um minutinho aqui, pessoal. Certo. Vamos lá. A Lei Orgânica da Saúde, ela é um conjunto de ações capazes de eliminar e diminuir ou prevenir risco à saúde, de intervir em problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, circulação de bens e da prestação de serviços, interesses da saúde e abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relaciona com a saúde, compreendidas todas as etapas e processo da produção ao consumo. O controle da prestação de serviço, que se relacionam direta ou indireto com a saúde, só um minuto. Que a Priscila veio aqui, aí agora arrumou de novo meu negócio aqui. Desculpa aí, pessoal, o ar tá ligado aqui. Princípios e doutrinas. Universalidade, equidade, integridade nos serviços e ações de saúde. Os princípios: operacionalização, descentralização do serviço, regionalização, hierarquização da rede e participação social. O princípio da universalidade, escrito no artigo 196, pessoal, só um minuto, o Eduardo tá ligado aqui. A Constituição representou a inclusão de todos os amparos prestados pelo SUS. Qual pessoa tinha o direito de ser atendido nas unidades de saúde pública? A saúde é um direito de todos e é um dever do poder público a provisão de serviços e de ações que lhe garante. O Vitor, depois você vem aqui. Os desafios. A oferta desse serviço
ações de saúde a todos que deles necessitam, todavia. Enfatização, as ações preventivas e reduzindo o tratamento de agravos. Só um minuto, pessoal. Reafirmar a necessidade de se reduzir as disparidades sociais e regionais existentes em nossos países, também por meio de ações e de serviços de saúde. Fator determinante para tanto a política adotada em comparação tecnológico, investimento e estratégico, prioritário no combate de situações agudas ou extremas. Os principais a integridade. A atenção à saúde deve levar em consideração as necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas. Quando a gente se refere aqui, lembra que tinha aqueles que a gente até falou sobre os grupos, que a gente tem os grupos de saúde do idoso, saúde da mulher, né? Saúde do hipertenso. Então, isso entra naqueles grupos. Projeto direcionado aos jovens, às mulheres, aos idosos e às gestantes. As necessidades tal principal, humanização do serviço prestado e das ações realizadas no âmbito do SUS. Esses projetos e esses grupos, vocês veem muito, até mesmo nessas questão de programa de bairro. Sempre tem uns bairros, né? A cada mês acontece, hoje está tendo no bairro tal prevenção do hipertenso ou do diabético. Então, sempre vai estar e sempre é em parceria com o SUS, tá bom? Deixa eu mudar aqui novamente. Os princípios da descentralização. O município, enquanto entende federal, mais próximo da realidade da população, ganha atribuições, fundamentos, bem como os recursos para tanto a responsabilidade pela melhor política de saúde para a população local. Os princípios da regionalização da rede em ações do serviço de saúde, os princípios facilitados pelas possibilidades da formação e de consórcios entre os municípios ou quiça entre os estados, dando efetividades e regionalização da rede do serviço prestado pelo SUS. Os principais instrumentos planejados de regionalização são os planos de direito regionalização, PDR, Plano Direito de Investimento. Programação pactuada à integridade das ações ao SUS. PPI, detalhadores no corpo desse documento. O objetivo da regionalização é, principalmente, garantir o acesso, resolutividade, a qualidade, as ações do serviço de saúde, cuja cumplicidade contingente populacional transcenda a escala local e municipal, garantir o direito da saúde, reduzir desigualdade social, territorial e promover a equidade, ampliando a visão nacional dos problemas, associada à capacidade regional, diagnóstico e decisão locorregional. Eu sou muito estranho. Garantir a integridade também nas ações da saúde, potencializar o processo de descentralização, relacionalizar os gastos
e otimizar os recursos publicitários. Ganham em escala nas ações de serviço de rede de saúde. A participação social torna-se imprescindível desde a forma, a existência e o funcionamento de conselhos de saúde nos 3 níveis de governo, passam a ser obrigatórios, visando e garantindo a participação social na política de saúde, tanto em sua formulação como em sua execução. Vocês estão vendo aqui, nessa parte aqui, ó, dessa figura, tá? É aonde que o SUS ele é obrigada, tá, a fornecer saneamento básico, né? E nessa parte de cá, ele também tem que oferecer muitas medicação, vacina, onde entra aquela questão das campanhas, tá? Funcionamento. O SUS ele é um sistema que abrange nacional, porém coincidindo em seu hábito substante em cada estado, em cada município e municipal onde está ênfase. Substitutamente, municipais não precisam ser propriedade da prefeitura, nem tem sede no território do município. Suas ações podem ser desenvolvidas. Peraí, só um minutinho que voltou aqui. Suas ações podem ser desenvolvidas pelas unidades ou pelas privadas também. Pessoal, deixa eu ver um negócio aqui. Então, aqui a gente já fala mais da parte das comissões, como que elas funcionam no âmbito de cada estado, que pode operar, né? São integradas por representações de secretários estaduais de saúde e de conselhos estadual e de secretaria municipal de saúde. Já na comissão intergestores, a gente já fala sobre forma nacional composta por representante do MS, Conselho Nacional de Secretaria Estadual de Saúde, e Nacional de Secretaria Municipal de Saúde. Deixa eu ver aqui. As composições são Conselho Municipal de Saúde. Eu lembro que tem essa pergunta, pessoal. Conselho Estadual de Saúde, Conselho Nacional, tá? Então, são município, estadual e nacional. Conselho de Saúde é o órgão onde ele caracteriza permanente, deliberativo em cada esfera do governo, integrante à estrutura básica de secretaria ou departamento de saúde dos estados municipais, como a posição, organização e competência fixa na lei. O número de componentes em cada conselho ele vai variar de 10 a 20 membros. Ele é representado total em 50% de usuários, indicados somente por suas entidades, de 25% de trabalhadores de saúde e mais 25% de representadores de serviço público ou privado. Não é permitida remuneração para os conselheiros. Já em 1937, mas somente em 1990, após a instituição do SUS, ganhou o papel que desenvolve hoje. Decreto criou um novo Conselho Nacional de Saúde com as seguintes atribuições e competências: deliberar sobre formulação de estratégia e controle de execução da política nacional de saúde em ambiente federal. Manifestar-se sobre a política nacional de saúde, decidir sobre planos estaduais, acompanhar a execução de cronogramas, plano de saúde e programas anual, né, que é o BIP, expressa a
direcionalidade das políticas da saúde do SUS. O BIP, todas as decisões, detalhamentos que dão base ao BIP devem ser registradas e armazenadas na Secretaria Técnica da SIB, ficando disponível permanente para consultas e análise por parte dos diferentes gestores. Só um minuto aqui. A portaria 42 do Ministério de Planejamento impõe à União, aos estados, aos municípios e ao DF uma nova estrutura para os respectivos orçamentos baseados nas orientações, confecções dos orçamentos e tomando por base o programa que passam a ser o elo de ligação entre planejamento e recurso. É centrada em programas que devem trazer claramente suas metas e deve ser elaborada com base em problemas ou situações da realidade que se pretendem mudar. Os programas devem ser mensurados por metas com indicadores específicos. Só um minuto aqui. Os recursos da saúde diante a emenda constitucional 29. Ela determina o comprometimento das 3 esferas do governo, como saúde da população, os gastos passam a ser homogêneos e em todos os territórios nacionais. Determina-se que os recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde deverão ser aplicados por meios de fundos de saúde. A fiscalização, aplicação da emenda constitucional de saúde é obrigação dos conselhos de saúde, das assembleias legislativas, das câmaras municipais e dos tribunais e das contas do Ministério Público também. Responsabilidade. A responsabilidade pelo serviço e ações de saúde é do poder público, mas sem exigirmos o dever da sociedade para com a sua promoção e proteção. O funcionamento do SUS é de responsabilidade direta de seus gestores. Responsabilidade dos municípios. Qual que é a responsabilidade dos municípios? 2 níveis de habilitação. Com nível diferente de prerrogativas, de responsabilidade, a gestão plena de atenção básica e gestão plena do sistema municipal. A realidade objetiva dos poderes públicos nos municípios brasileiros é bastante diferente, configurando um modelo destinado de regiões. Então, muitos poderes municipais, às vezes, têm muita diferença de um município para o outro. Tá? Instrumentos de garantia. Programação captuada, integrada nas comissões intergestores, regional ou estadual, submetida a conselho de saúde correspondente, gerente, estabelecimentos ou órgãos de saúde de um município, de pessoas jurídicas que operam o serviço, os gestores responsáveis pelo controle, avaliação, auditoria dos prestadores de serviço de saúde situados em seus municípios. Todos os municípios responsáveis pela integridade da atenção à saúde da sua população. Todos os municípios devem garantir a integridade
das ações de saúde prestadas de forma que, por meio de abordagem integral e continua a individual no seu contexto familiar, social e do trabalhador. Promoção da saúde, que vem a prevenção de risco, danos e agravos, ações de assistências asseguradas e o acesso ao atendimentos das urgências. Todos os municípios devem promover equidade na atenção à saúde, considerando as diferenças de grupos populacionais, por meio de adequação das ofertas e das necessidades como princípio de justiça social, de ampliação do acesso de populações e situação respeitando sempre as diversidades e os locais. Todo município deve participar do financiamento. Todo município deve assumir a gestão, executar as ações de atenção básica. Todo município também deve assumir integralmente a gerência de todas as redes públicas de serviço de atenção básica, englobando as unidades próprias, as transferidas pelos Estados ou pela União. Deve, com o apoio do Estado, identificar as necessidades da população, dos seus territórios, fazer um reconhecimento e oportunidades e recursos também. Deve desenvolver a parte da identificação das necessidades e um processo de planejamento, regulação, programação. Todo município também deve formular, implementar política para áreas prioritárias conforme definidos nas diferenças. Deve organizar os acessos a serviços de saúde. A responsabilidade, compromisso e o vínculo do serviço e equipe de saúde com a população do seu território, desenhando a rede de atendimento à saúde, promover a humanização do atendimento, deve organizar, aperfeiçoar acesso a ações, serviços de atenção, deve atuar a fazer campanhas, fazer acompanhamentos da referência da atenção que ocorre fora do seu território, dispõe de serviço de referência intermunicipal, garantir a estrutura física necessária para a realização das ações, promover estruturação da assistência farmacêutica, garantir um conjunto com as demais esferas do governo, deve assumir a gestação e execução das ações de vigilância em saúde. Aí vem vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e a vigilância ambiental. Deve ser elaborada, implantada a política e a promoção da saúde, considerando as diretrizes estabelecidas no ambiente nacional. Termo de compromisso de gestão estadual. Compromisso de gestão que firma a Secretaria Estadual de Saúde de século XX, representada pelo seu secretário de Estado de Saúde, com o objetivo de pactuar, formalizar as ações de responsabilidade, atribuições e inerentes. Principais funções: promover as condições, incentivar o poder municipal para que assuma a gestão da atenção à saúde em seus municípios, sempre na
perspectiva das atenção integral, assumir em caráter transitório a gestão da atenção à saúde daquela população, ser ou promover da harmonização, da integração e da modernização dos sistemas municipais, composto assim o SUS estadual. Responde solidariamente com os municípios e a União pela integridade da ação da saúde da população. Participação financeira, financiamentos, formulação e implantamento da política, né, para a área prioritária conforme definido nas diferentes instâncias da pactuação. Coordenar, acompanhar e avaliar. Ela também tem a responsabilidade técnica e financeiramente aos municípios para que este assuma integralmente a sua responsabilidade de gestores. O apoio técnico político financeiramente a gestão da atenção básica nos municípios, considerando os cenários epidemiológicos, as necessidades de saúde e articulação regional, fazendo um reconhecimento, tá? Fazer o reconhecimento das necessidades da população no ambiente estadual, cooperar técnica e financeiramente com o município para que possam fazer o mesmo nos seus territórios, desenvolver e participar de identificação das necessidades, um processo de planejamento, regulação, programação e capturar a integridade da atenção básica, monitorar e avaliação. O processo de configuração, desenho de rede de atenção à saúde nas relações e com a participação dos municípios da região. Organizar, né, com o município o processo de referência intermunicipal, realizar acompanhamento e avaliação da atenção básica e hábitos e territórios estaduais, apoiar técnico financeiramente municipal para que garanta uma estrutura física, financeira para realizar das ações de atenção básica, promover uma estruturação das assistências farmacêuticas e garantir um conjunto com as demais esferas do governo. Executar ações de vigilância em saúde. Aí, pessoal, aqui a gente vai passar para essa parte aqui do sistema de apoio à logística, a informação informatizada, financiamentos e programação, acompanhamento do controle e avaliação. Apropriação de custo e avaliação econômico, desenvolvimento de recursos humanos e desenvolvimento, apropriação de ciências tecnológicas, comunicação social e educacional em saúde. O desenvolvimento desse sistema no ambiente, no âmbito estadual, depende do pleno funcionamento do Conselho Estadual de Saúde e das comissões integradas nela, né, intergetoras. A função de gestores federal, exercer a gestão do SUS no âmbito nacional, promover condições, promover harmonização, integração e exercer as funções de normalização, de coordenação no que se refere à gestação nacional do SUS. Informação informatizada, financiamento
e programação, acompanhamento de controle e avaliação. Apropriação de custo e avaliação econômica, desenvolvimento de recursos humanos, desenvolvimento, apropriação de ciências tecnológicas, comunicação social e educação em saúde. O desenvolvimento desse sistema no âmbito federal depende do pleno funcionamento do Conselho Nacional de Saúde e da Comissão Intergestores, e também depende do rendimento, do redimensionamento da Direção Nacional do Sistema. O Ministério da Saúde estabelece a cooperação financeira com o órgão das 3 esferas, que são aceleração do convênio e instrumentos similares, transferências de recursos e remuneração de serviços produzidos. O emprego dessa forma de descentralização melhora a utilização de recursos, permite identificar com mais precisão as necessidades de cada comunidade, reduz o desperdício, inibe os fraudes e aproxima os cidadãos dos gestores responsáveis, aumentando o controle social. Desde meados da década de 1990, o Ministério da Saúde vem fortalecendo o sistema de repasse fundo a fundo, em detrimento da remuneração do serviço prestado. O repasse de fundo a fundo prioriza o quê? A atenção integral à saúde, atribuído ao prefeito, e o papel do gestor do SUS. Estabelece planos de ações de saúde de acordo com a realidade do local. A gestação plena de atenção básica municipal está ligada ao piso de atenção básica. Ele foi implantado em 1998. O PAP é o composto de uma parte fixa de outra parte variável. A fixa, ela é calculada em função do número de habitantes dos respectivos municípios. Segundo os dados do IBGE, é destinado às ações e aos serviços básicos de saúde, que não é isso que a gente vê, né? Então, assim, a gente percebe que ainda há muito que investir, ainda há muito do que melhorar para a população. Infelizmente, existem áreas muito pobres em vários setores, como uma qualidade de vida que não tem. Tem muitos lugares ainda que, infelizmente, não tem saneamento básico. A gente não precisa ficar assim, pensando muito longe. Nos interiores, a gente ainda vê que ainda está uma falta muito grande, principalmente nas cidades menores. A gente vê que está faltando uma estrutura, né, para chegar a funcionar como deve ser. Infelizmente, formada por um conjunto de programas que requer habilitação específica em corresponder incentivos financeiros para o desenvolvimento, diversos programas saúde da família e farmácia básica. Nessa questão, ainda existem muitas pessoas que não conseguem os seus medicamentos, pelo SUS, perante o SUS, para ter todas as medicações do SUS, para sempre ter sempre pronta para a população, mas muitas das vezes não é isso que a gente vê. Muitas das vezes as pessoas vão até as farmácias públicas, chega a faltar medicamentos, muitos não tem como comprar, né? E muitas das vezes não tem
pelo SUS. Então, aonde também acontece que muitos seres humanos, eles acabam deixando de ser atendido pelo SUS por conta que eles falam que o SUS ele é obrigado a manter uma farmácia popular. Tá, correto. Porém, nem sempre chega os medicamentos nas farmácias. Muitas das vezes as pessoas chegam lá e a medicação está em falta. Às vezes tem uns que conseguem comprar, outros não. E sendo que muitas medicações, ela tem que ser distribuída pelo SUS. Mas nem sempre isso é o que acontece, tá? Brasil transparente, né? Então, vocês veem uma foto aqui. A responsabilidade fiscal tem como objetivo garantir a visibilidade social, às políticas e aos gastos públicos. A Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria de Vigilância em Saúde, Diretoria de Vigilância em Saúde, a missão. Qual que é a missão dela? É coordenar a execução de ações, né? Controle dos agravos da saúde, população, e controle de doenças através de planejamentos das ações específicas em epidemiologia e vigilância sanitária. A vigilância em saúde ambiental. A meta é integrar as ações de vigilância epidemiológicas, de saúde ambiental e sanitária. Na verdade, era para ser sempre assim, mas muitas das nossas realidades é assim. Principalmente o pessoal assim, do Nordeste, mais interior mesmo, a gente vê essa cena aqui se repetir muitas das vezes. Então, aqui vocês veem como que faz uma proposta de organização da Diretoria de Vigilância em Saúde, tá? Aí começa assim, ó, isso aqui é um cronograma, que eu vou estar passando para vocês também, só para vocês verem. E o departamento epidemiológico, ele tem um técnico operacional, transmissíveis, imunização e informação e análise epidemiológicos. O da vigilância sanitária, a fiscalização ela perante a medicamentos, produtos para a saúde, o ambiente de interesse da saúde, alimentos, né, assistência, que é estabelecimento de assistência de saúde e o controle de infecção em serviços de saúde. Alvará sanitário, que é o que eles mais pegam nessa parte aqui. Operacional. Na vigilância, é agente biológico, o agente não é biológico, diversos de agentes, né? E divisão de operacional. Departamento de Saúde no Trabalho, apoio técnico operacional, educação, vigilância em sanitária, informações em saúde do trabalho e de atenção à saúde do trabalhador. Pessoal, lembra quem está na aula desde a hora que eu comecei? Peraí, deixa eu colocar vocês aqui. Aí, vocês lembram que eu falei para vocês que eu ia passar um questionário, né? Quem não estava na aula, vou dar um prazo para vocês responderem. Porém, se não conseguir responder, a gente vai corrigir na próxima aula. Mas se todos conseguirem, a gente já corrige também agora, não tem problema, tá? Então, eu quero que vocês respondam para mim esses 3 questionários. Tudo que está aí, tá? As mesmas perguntas que estavam naquela matéria passada e nesses slides até aqui, tá?
Então, a gente vai até aqui. Eu vou abrir o microfone de vocês agora. Espera só um minutinho. Se o Vitor chegasse aqui... Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Tá? Tá todo mundo me ouvindo? Peraí. Tô ouvindo. Tá, peraí, deixa eu só baixar um negócio aqui. Tô ouvindo. Pessoal, então assim, ó, eu quero que vocês respondam essas 3 questões, tá? É um questionário. Tudo que eu passei até mesmo naqueles slides anteriores, tá tudo aqui. É super fácil. Essa matéria do SUS, ela é bem complexa, fica falando o tempo todo de datas, anos. Eu não cobrei data nem anos, tá? As perguntas que estão aí são o que a gente conversou antes, como que funciona, tá? Então, vamos fazer assim. Quem conseguir responder antes da aula terminar, vocês me mandam um ok aqui no chat, aí a gente já corrige. Se todos não terminar, a gente corrige na próxima aula, pode ser? E eu quero que vocês copiem este questionário no caderno de vocês. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que eu ia dar nota? Aí, como que eu vou dar nota se vocês não copiar? Eu quero que vocês copiem, porque vai valer prova. E essas perguntas são perguntas da prova de vocês, tá? Eu não vou sair fora disso aqui, não. Tá bom? Então, eu quero que vocês copiem essas 3 perguntas e respondam para mim. Deixa eu ver se consigo. Quais as competências? Deixa eu ver um negócio aqui. Tá aparecendo no slide aí para vocês, tá? A hora que vocês quiserem que sobe, só vocês me falar, tá? Antônio, cadê você? Antônia. Antônio, eu só tô vendo uns copos ali. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode perguntar, tá? Só não pode perguntar a resposta dos questionários, tá? Só Professora, esse, não. Oi. deixa eu te falar, eu posso estar te entregando amanhã, te mandando amanhã a resposta, porque eu perdi as 2 últimas aulas porque eu estava com a minha mãe, que ela tá com Covid, então eu estava ajudando a cuidar dela. Quem tá falando comigo? Eu posso estar te mandando amanhã? Quem tá me falando? Caroline. Pode. Assim, vocês podem estar mandando naquele grupo lá, tá? Mas também a gente vai corrigir na próxima aula. No caso, nossa próxima aula é na quarta, né? Quarta-feira. Então, eu quero que você copie no caderno, tá? É porque eu vou assistir as 2 últimas aulas primeiro. Mas pode, assim, você já copia o questionário para você não ficar perdendo. Pode ser? Tá bom, então. Tá bom. Olha que vocês... Fala, Ivonete. O vídeo que você disse que jogou no grupo, eu Gente, não vi. Se alguém ouviu ela aí, fala pra mim. Se alguém ouviu ela aí, conta pra mim o que ela tá falando, por favor. Carolina tá no escuro. É porque eu tô aqui de fora. Porque senão, eu tô te vendo. Porque eu tô aqui Peraí, Ivonete, calma. Ó, Conversa comigo no chat. Vai lá e pergunta no chat que eu vou responder, Ivonete. Tá, vou olhar lá. Calma aí. Deixa eu só achar esse negócio aqui, por favor. Peraí, gente. Verde. O Vitor, ele disse que me escuta. Peraí, pessoal, só chamar.